aí, nós já estamos trabalhando todos esses aspectos, mas ainda queria voltar a isso. A existência de um diálogo livre, informal, sem ordem pré-estabelecida de assunto, instrumento por excelência. O que acontece? Para aplicar a técnica, o diálogo tem que ser informal, vocês têm que ter um enorme cuidado para serem, para que o diálogo seja mais acessível à pessoa, que seja um diálogo, então, mais natural. Se vocês pensarem dentro de um consultório, não caberia de jeito nenhum ter, dentro desse diálogo mais aberto, uma mesa entre você e o paciente. Você está lá anotando e conversando com a pessoa, o diálogo tem que ser informal, né? E você não deve estabelecer a ordem, e se você estabelecer a ordem de assuntos, exceção feita às necessidades que você tiver de entender a pessoa, você vai ficar impedindo que ela se manifeste livremente. Então é basicamente algo que vai dizer mais da fixação de vocês, né, em terem determinadas informações, do que criar o ambiente para esse diálogo. Obviamente também obediência às prioridades que a pessoa traz quanto à temática da consulta ou sessão, porque você pode saber o que você tem que trabalhar, mas você tem de ver através da temática da pessoa. Então, cuidado que vocês têm de ter no sentido de não atravessar o paciente com os assuntos que vocês tenham de trazer. Se vocês perceberem, é como se vocês tivessem de inserir a fala de vocês na temática do paciente, ao invés de trazer a temática para a partir daí ter a fala de vocês. Isso tudo vale para qualquer atendimento psicoterapêutico. Vocês, a maior parte de vocês tem a formação nesse sentido, mas a verdade é que nesse tipo de atendimento isso é essencial. Ou nesse tipo, eu estou falando atendimento é meu hábito, mas nesse tipo de contato, vamos colocar dessa forma, isso é essencial. Tem que deixar a temática essencial. Porque muitas vezes a gente dialoga dentro da nossa conversa, dentro do nosso diálogo, a gente tem parte do pressuposto que o outro está entendendo o que a gente está falando aquilo, porque a gente está dando aquela informação, e como vocês estarão lidando com pessoas que não têm consciência de si, ele tem de entender cada fala de vocês, por que ela está sendo dita. Então, se vocês pensarem numa relação de causa e efeito, não é apenas explicar a causa e efeito, mas é explicar por que você está tratando daquele assunto naquele momento com ele. Por que você está dentro de um assunto que teoricamente para ele não tem sentido, uma vez que ele não tem capacidade de generalização, abstração e aprofundamento, por que você está reforçando aquela orientação. Então, vamos dizer que mais do que em qualquer outro trabalho, vocês não podem contar com o fato de que a pessoa entenderá ou compreenderá a temática ou a conversa de vocês se ela não for explicada detalhada e repetidamente. Ou seja, é um trabalho que exige uma certa paciência, uma certa repetição, uma certa variação, né, de diálogo em relação ao mesmo tema. Eu não posso acreditar que eu falei com você uma coisa e aquilo ali foi absorvido por você. Eu falei, daí a pouco eu falar a mesma coisa de outro jeito, a mesma coisa de outro jeito, a mesma coisa de outro jeito, até você compreender a razão pela qual, né, eu estou pontificando a necessidade de você pensar sobre a sua decisão. Então é como se vocês pensassem que o diálogo ele tem de ser mais explícito do que nós estamos acostumados, né? Ele tem de ser um diálogo em que você, ao fazer o raciocínio de você, que você vai fazer com a pessoa, você explique as premissas, explique a razão pela qual você chegou àquela conclusão, explique onde aquela conclusão vai levar. Quer dizer, ele não pode ser, ele tem que ser absolutamente detalhado
e concreto. Então é como se vocês tivessem o tempo inteiro de se lembrar que vocês estarão conversando com uma criança, por mais que seja inteligentíssima, por mais que pareça estar compreendendo tudo, por mais que esteja dissimulando o entendimento dela, é uma criança, ela não vai ter consciência, ela não vai ter consciência de si, ela necessita dessa clarificação. E se ela está ali, pela condição de não ter consciência de si, ela não vai deixar evidente para vocês essa incapacidade dela. Ela vai o tempo inteiro atuar como se ela estivesse entendendo, e vocês têm de estar atentos a essa explicação, não apenas da situação em si, mas do raciocínio que vocês estão fazendo para que ela possa absorver o que vocês estão falando de forma mais... Então, assim, claro, você ficou entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando isso. Eu explicar de novo, de outra forma, porque se você perguntou, a pessoa não entende. Ou pelo menos você ainda está em... Então repete de novo. Entendeu? Porque isso tem de ser clarificado. O principal é o seguinte, a pessoa tende a clarificar. Eu falei isso. E ela tem que falar assim, eu falei isso por causa disso para chegar ali. Quer dizer, como eu volto a dizer, vocês são uma consciência auxiliar. Se vocês não emprestarem à pessoa a razão pela qual, ou a forma como você chegou àquela relação de causa e efeito, você estará dando uma orientação. E ela vai tomar como uma orientação. E ela tem de, naquela situação, por isso a importância de tudo que nós trabalhamos na parte dos fundamentos, ela tem de chegar àqueles conceitos básicos, né, que permitem a ela ter unidade de pensamento. Naquela situação, ela tem de entender a razão pela qual aquele pensamento, aquela atitude que você traz para ela é mais coerente e mais consistente. E aí é que vocês vão remeter a toda a argumentação que a gente traz, né, na parte dos fundamentos, para vocês poderem desenvolver o diálogo e pegar as pessoas naquilo que elas não estejam compreendendo, porque ela não vai compreender no sentido de incorporar, mas ela tem de compreender naquela situação. Eu estou te falando para não ter essa, que seja essa atitude de manter essa amante, porque se você mantiver essa amante, você vai criar esse tipo de dificuldade na sua cabeça e depois você não vai sustentar esse tipo de dificuldade porque você tem esta fragilidade. Quer dizer, ao invés de eu falar só, né, é prática utilidade porque você não tem capacidade. Você tem a sua fragilidade nesse ponto. Se você, de alguma forma, for exposto nessa situação, isto pode acontecer com você e você depois não vai ter como lidar com este aspecto da sua vida. Então, quer dizer, o diálogo ele tem de ser, abranger todas as questões da pessoa. Não vai falar que você não vai dar a ela o diagnóstico dela, mas é uma realidade dela de que ela tem uma fragilidade. Você não vai explicar, vocês trabalharam lá quando nós vimos as perturbações. Você vai explicar a fragilidade de uma forma que ela entenda a fragilidade dela como uma certa sensibilidade maior que ela tenha a determinados impactos e que ela não vai depois sustentar. Então você não vai apenas dizer para ela que aquilo ali ela não dá conta. Ela não dá conta por isso, ela pode ter tal consequência pode levar a isso, e a partir daí ela pode vivenciar uma sensação tal assim. Então você vai dialogar com ela extensamente sobre a questão. Isso que a gente vai fazer, uma clarificação. Você tem de realmente ter essa abrangência da explicação. Você não pode apenas dizer para ela da finalidade, isso não vai ser bom para você. Isso aí depois você é pega e, vamos dizer, né, você mulher, você é pega e você vai ser desmoralizado. Isso é pouco. E isso é óbvio. Não é vantajoso para você
ter esse tipo, mas não vai ser vantajoso por causa disso. Todos os dados têm de ser clarificados continuamente, de todas as formas, e se a pessoa não entender, porque ela vai dialogar, você explica de novo. Então,